Este que é o terceiro da nossa série de vídeos contemplando o edital da UFPR de filosofia, certo? Neste vídeo vamos abordar a obra de Thomas Hobbes, Leviatã. E aqui, se você já estudou filosofia, teve algum contato com esse autor, você conhece essa obra, é a mais famosa. É aquela obra onde está contida toda a teoria política de Thomas Hobbes, em que ele fala de sermos egoístas por natureza, de que em estado de natureza viveríamos em uma guerra de todos contra todos, por isso precisamos desenvolver um contrato social para conseguirmos viver minimamente em paz, certo? Então, você deve estar familiarizado. Não que faça a menor diferença, porque nada disso vai ser cobrado na sua prova, nada. O edital da UFPR não vai cobrar a cereja do bolo do pensamento de Hobbes. Curiosamente, o edital pede tão somente os 5 primeiros capítulozinhos desse livro. Capítulos curtinhos, tá, galera? Tem capítulo aí que tem 1,5 páginas, certo? Então, conceito simples, tá? Mas é a introdução da introdução que vai levar ele a todo o seu pensamento político. Então, é uma linha de raciocínio muito mais epistemológica, que tenta desenvolver muito mais como se dá a razão no cérebro humano, como nós conceituamos princípios, ideias, certo? Uma epistemologia mesmo, uma teoria do conhecimento. Então, ajuda muito para você acompanhar a linha de raciocínio que ele propõe aqui, nessa, de novo, muito introdutório, galera. Vai ajudar muito se você tiver aí uma listinha, anota, faz aí uma espécie de índice com o nome desses 5 primeiros capítulos, porque o nome de cada capítulo está sintetizando sobre o que ele está falando em cada um. Então vamos lá. Capítulo 1 se chama Da Sensação. Da Sensação, em que ele vai falar dos 5 sentidos, dos dados sensoriais, que é de onde nasce todo o conhecimento, tá? Capítulo 1, da sensação. Capítulo 2, da imaginação, certo? Como nós, ao vermos, ouvirmos, cheirarmos, provarmos, tocarmos, nós criamos ideias sobre as coisas que nós experimentamos sensorialmente. Capítulo 2, da imaginação. Capítulo 3, da consequência ou cadeia de imaginações. Então, como essas ideias que brotam na nossa cabeça depois que vemos as coisas do mundo, elas são ideias que vão se transformando, que vão se convertendo em algo diferente. Tudo bem? Capítulo 4, da linguagem, é o capítulo mais longo desses, ou menos curto, portanto é o que provavelmente a prova vai ter um foco maior, a importância que Thomas Hobbes dá para essa invenção que nós criamos, que é a linguagem. E por fim, o capítulo 5, da razão e da ciência. Ciência não tem nada a ver com método científico. O método científico nem existia naquela época. A gente está falando de um autor do século XVII, tá, gente? É ciência no sentido de conhecer, né, de conhecimento, ter ciência de algo. Ah, estou ciente, sabe? É nesse sentido. Muito bem. Da sensação, da imaginação, da consequência ou cadeia de imaginações, da linguagem, da razão e da ciência. Tudo bem? Essa é a linha de raciocínio, esse é o roteiro que ele vai seguir. Então vamos um por um. É tranquilo, tá, gente? Não tem muito mistério, não. Vamos lá. Da sensação. Nesse capítulo, como eu digo, 1,5 páginas, é curtinho. Ele vai dizer que todo conhecimento humano nasce a partir dos 5 sentidos. Uma coisa que flerta meio com o empirismo mesmo, né? Aquela coisa de, para você conhecer algo, você tem que primeiro ter contato sensorial com aquele algo, senão você não tem como conhecer, né? Você consegue imaginar uma bola de basquete, por quê? Porque você já viu uma. Você consegue imaginar, sei lá, o seu laptop, porque você já viu ele, já tocou ele. Você consegue imaginar sua música favorita porque você já ouviu, certo? Então, tudo aquilo que está na tua cabeça tem como porta de entrada os dados dos 5 sentidos. É isso que ele institui no capítulo 1. Simples assim. Aí vem o capítulo 2, em que ele fala da imaginação. Aqui tem uma questão importante, galera. Ele não entende imaginação do jeito que todo mundo entende, tá? Para ele, imaginação é uma imagem mental. Para ele é sinônimo do que a gente chama de ideia, sabe? De pensamento, de memória. Ele diz, inclusive, que são sinônimos, né? Então, sempre que a gente falar aqui imaginação, pensa em ideia,
em conceito. A ideia de uma bola de basquete é você imaginando uma bola de basquete. Ficou claro? Então, olha só. Eu vejo algo, eu toco algo, eu cheiro algo, eu imediatamente construo na minha cabeça uma imaginação, uma ideia, um pensamento em torno daquilo. Vamos usar alguma coisa de exemplo? Acho que sempre fica mais fácil. Pronto. O livro do Senhor dos Anéis, certo? Você acaba de ver o livro. Finge que é a primeira vez que você vê esse livro, sei lá se é ou não. Você acaba de ver esse livro pela primeira vez. Essa imagem do livro vira agora uma imagem mental em você, certo? Mesmo que eu tire ele aqui da tela agora, pronto, você tá com a imagem do livro na cabeça. Você percebe que essa imagem, essa ideia, essa imaginação na sua cabeça, ela não é tão forte, tão concreta, quanto a sensação, quanto ver o livro de fato, certo? A sua memória, a sua imaginação, a sua ideia das coisas que você vê, ouve, cheira, toca, prova, ela é sempre mais sutil, ela é mais frágil, ela é menos real, menos concreta, menos vívida. Tanto é que, se faz muito tempo que você viu algo, você acaba mesmo esquecendo, a ideia mental desaparece como fumaça, né? Então, capítulo 1, você primeiro vê as coisas para aí fazer uma ideia dessa coisa, que é o capítulo 2, da imaginação. Imaginação, uma palavra interessante, porque ela vem do latim e significa exatamente o que a língua portuguesa propõe, né? Uma imagem em ação. A imaginação, ela é líquida, ela se transforma. Muitas vezes você experimenta alguma coisa e lá na frente você vai se lembrar daquilo e você se lembra de um jeito diferente, né? A imagem mental que você faz da coisa, ela está em constante transformação, por isso uma imagem em ação, uma imagem que vai se transformando dentro da sua cabeça. É um rio correndo, ela nunca está parada, ela nunca é estática, como o ato de observar, né? Você olha, isso é estático, pronto, pá, você olhou, é isso. Agora, essa ideia do livro que se forma na sua cabeça, ela está em movimento, uma imagem em ação. Fim do capítulo 2. Capítulo 3. Da consequência ou cadeia de imaginações. Agora a coisa começa a ganhar corpo, tá? Porque se no capítulo 1 ele fala que primeiro você vê, e é daí que vem as ideias que você forma das coisas. Se no capítulo 2 ele fala que essa ideia está em constante transformação, em constante movimento, no capítulo 3 ele vai dizer que essa ideia se converte em um discurso mental. Um discurso mental, sabe? Poxa, talvez seja interessante ler o livro. Pronto, é um discurso mental. A imagem formada na sua cabeça pelo ato de ter visto o livro, a imagem vai se converter em um discurso mental. Uma espécie de narrativa que a sua cabeça constrói baseado na impressão sensorial que você teve ao ver o livro. Deu para entender? Esse discurso mental se divide em dois. O discurso mental livre e o discurso mental regulado. O discurso mental livre é o seu tipo de pensamento mais simples, como por exemplo, pô, deu vontade de ler esse livro agora, hein? Fiquei curioso. Vi o filme, é da hora, talvez o livro até seja melhor. Pronto. Isso é um discurso mental livre. Uma vontade que brota na sua cabeça, uma impressão sobre aquela ideia que se formou a partir da sensação. Conseguiram entender? Agora, mais importante é o discurso mental regulado. O discurso mental regulado é aquele que começa a se concatenar numa relação de causas e efeitos. Então, por exemplo, vamos lá, capítulo 1, você viu o livro, legal. Capítulo 2, a imagem do livro se formou na sua cabeça. Capítulo 3, você vai construir um discurso mental em cima dessa imagem. Esse livro deve ser da hora. Ponto. Um discurso. Esse discurso pode ser um discurso mental livre, simples, inconsequente. Deu vontade de ler. Ponto. Ou pode ser um discurso mental regulado. Como seria um discurso mental regulado? Ele se estabelece em causalidade, em causa e efeito. Então, por exemplo, você pensa, olha, eu tenho aulas com o Fred em Florianópolis toda quinta-feira. Eu poderia mandar um WhatsApp para o professor, pedir para ele levar o livro na próxima quinta-feira, aí eu pego com ele, leio e quando terminar devolvo. Percebeu? É aquele pensamento que estabelece relações de causa e efeito, em que você planeja, em que você constrói
uma sequência de ações ou atividades que te permitem realizar aquele discurso mental de esse livro pode ser da hora. Conseguiram entender? Tudo bem? Primeiro você vê. Depois você forma uma imagem mental. Depois você forma um discurso mental, que é o que você pensa acerca daquela imagem que se formou ao ver o livro. Não sei se eu estou me fazendo claro. Espero que sim. Esse discurso mental pode ser um discurso mental livre, uma ideia simples, né? Ou um discurso mental regulado, um plano, uma concatenação de novas ideias que te levam a um objetivo, busca referências nas causas e efeitos possíveis das suas ações. Legal? Aí vem o capítulo 4, da linguagem. A linguagem é uma invenção humana. Por isso tem várias diferentes, cada cultura tem a sua. A gente inventou a linguagem. A capacidade de desenvolver linguagem é da natureza humana. Mas a linguagem em si é artificial. É uma invenção nossa. Ele vai dizer que a linguagem é a melhor e a mais nobre das invenções. Pois é a linguagem que permite registrar, conceituar e ensinar os outros. Né? Ensinar e aprender. Então note, capítulo 1, você viu o livro. Capítulo 2, criou uma imagem mental do livro. Capítulo 3, você cria um discurso mental sobre como ter acesso a esse livro, sobre será que vale a pena lê-lo ou não. No capítulo 4, você vai para a linguagem. Gostei desse exemplo que funcionou. A linguagem, olha só, certo? É a linguagem que nos permite compreender a ideia do autor. Tolkien, autor desse livro, faleceu já há décadas e décadas. Mas é graças à linguagem que a gente permite registrar as ideias dele e até hoje está em contato com essas ideias, mesmo depois que ele já tenha falecido. Certo? A linguagem nos permite transformar um discurso mental em um discurso verbal. Olha que... Nos permite transformar pensamento em argumento. Olha que top, né, cara? Pensamento em argumento. Permite que a gente passe a construir discursos a partir das ideias que formamos, das imagens que formamos, das sensações. Ficou bem amarrado? Claro, a linguagem pode ser usada para o bem ou para o mal. Não? Um discurso pode ser proferido tanto no sentido de ser um elogio, ou uma informação, ou algo útil, como pode ser uma ofensa. Pode ser propositadamente, né, algo pejorativo, algo ruim, algo danoso. Encerramos capítulo 4. Aí a gente vai só para o desfecho, galera. Capítulo 5, da razão e da ciência. Em que ele vai dizer o quê? A linguagem é precisamente aquilo que nos permite ser racionais. Se eu estou conseguindo dar essa aula agora, se você está conseguindo entender o que eu falo agora, é graças ao fato de que, primeiro, você está me vendo. Segundo, construiu uma imagem minha na sua cabeça. Essa imagem vira um discurso mental. Quero aprender sobre isso para fazer a prova da UFPR. A linguagem é o que permite que as ideias saiam daqui e cheguem até você, certo? Saiam de Hobbes e cheguem até nós. E é justamente o processo racional que deriva do uso dessa linguagem que permite que a gente se entenda. Que a gente entenda o Hobbes. É só isso. Essa é a obra que vai ser cobrada. Tá? Então não vai ter nada a ver com os conceitos políticos dele, não vai ter nada a ver com a teoria política dele. É epistemológico mesmo. Como se formam as ideias na nossa cabeça, como elas se constroem, como elas se concatenam. Ele cita aqui sobre a razão, algo que é legal a gente citar. Eu não acho que vai ser cobrado na sua prova, mas tá na obra, então é legal você ficar sabendo. Ele define razão como uma articulação entre o particular e o universal. Sabe? Então, estilo, meu cachorro morreu, meu primo morreu, meu tio morreu, caramba, seres vivos morrem. É partir do particular para o universal, ou do universal para o particular. A nossa razão, ela fica fazendo isso, ela parte do um para todos e parte de todos para o um. É a partir daí que mais para frente ele vai começar a articular. Como linguagem e razão vão nos permitir criar o contrato social, criar as leis e regras que vão reger a sociedade e nos tirar do estado de natureza, da possível guerra de todos contra todos. Mas essa parte posterior não entra na obra. O que entra? Esses 5 capítulos que eu acabei de falar. Se você entender
como se dá esse processo de sensação virando imagem, imagem mental, imaginação, que se converte em consequência, um discurso mental. Como esse discurso mental se divide em dois, discurso mental livre e discurso mental regulado. Como esse discurso mental, auxiliado pela linguagem, permite a gente criar conceitos, e como esses conceitos permitem a gente a racionalização das coisas. Dizer o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto, o que é melhor, o que é pior, bonito, feio. Tudo bem? Conseguimos entender Thomas Hobbes? É um texto mais técnico, sem sombra de dúvida, mas tá longe de ser um texto difícil, tá, galera? Longe mesmo. E acho que a pergunta que eventualmente vai cair na sua prova sobre isso não vai te trazer dor de cabeça não, cara. Acho que vai ser suave. Estamos bem? Firmeza. Muito obrigado por sua prestimosa atenção. Desencana do like, desencana de inscrever. Passa na prova. Fiquem bem. Até o próximo vídeo. Grande abraço.